Felipe Luiz confirma reforços no meio do ano. Michael faz exames por conta de torção no tornozelo e vamos falar também da repercussão da vitória sobre o Grêmio que deu a liderança do Campeonato Brasileiro ao Flamengo. Essas e outras notícias do Mengão para você agora, então já deixa o seu like porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, não seja como esses flamenguistas aí que assistem o vídeo aqui, pega as informações, não se inscreve no canal. Olha, dá uma moral pra gente tentar bater os 700 primeiros inscritos, você pode ajudar. E em contrapartida, você não perde esse resumão de notícias diárias do Flamengo para você não ter que ficar perdido na internet caçando isso. Seu lugar é aqui. Clica no botão inscreva-se aí abaixo, é totalmente de graça e segue a gente aqui no canal. Já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, uma vitória do Flamengo que valeu a liderança no Campeonato Brasileiro, mas uma vitória que dá para analisar de 2 pontos, né? Dá para analisar aí que o Grêmio estava numa situação meio complicada, então muita gente falando que o Flamengo fez ali, bateu em cachorro morto, vamos dizer assim, mas eu acho que é uma vitória para a gente valorizar, né? Por toda a circunstância, principalmente por conta do jogo que teve na quarta-feira contra o Central Córdoba, eu acho que foi importante para o Flamengo dar um recado, principalmente para aqueles que vêm falando que o Flamengo vai apostar no Campeonato Brasileiro como sendo a sua prioridade, né? O Flamengo teve 60% de posse de bola, lembrando que o Flamengo jogou fora de casa. Então, assim, posse de bola dentro do campo do Grêmio é uma coisa a se valorizar. Foram 595 passes. Hoje o Flamengo é o time que mais tem passes, né, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, mostra que o time sabe trabalhar a bola. Claro que a gente ainda tem pontos a melhorar, como, por exemplo, fazer essa superioridade de posse de bola se tornar em mais gols. Apesar do Flamengo hoje ter 5 gols e ser isso que faz o Flamengo ser o líder no campeonato, porque tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, mas tem mais gols feitos, né? O Flamengo empata hoje com o Ceará e com o Vasco como os times que mais fizeram gols no campeonato. Em 3 rodadas foram 5 gols, né? Achei que o Bruno Henrique jogou mal, achei que o Bruno Henrique errou tudo que tentou, pareceu o Wesley na quarta-feira que entrou também, errou tudo que tentou. O Felipe Luiz defendeu ele, né? A gente vai até falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas na minha opinião ele parecia um pouco desconcentrado, né? Meio aéreo, fora do jogo assim. Por outro lado, o Arrascaeta, que bateu o recorde do Júnior, né? Com mais gols aí com a camisa do Flamengo, hoje tem 3 gols no campeonato brasileiro, se destacou, mais uma vez foi protagonista, decidiu o jogo, que mostra que o Flamengo precisa de um substituto para esse jogador, porque a gente sabe que ele não vai jogar todos os jogos. Então, assim, a importância dele se mostra jogo a jogo, então o Flamengo tem que correr atrás disso, né? Mas, repito, uma vitória para se valorizar, porque, assim, o Grêmio, apesar de ser um time mais fraco, né, tá em crise, vamos dizer assim, depois da era Renato, eles sempre ficam assim. O Grêmio, quando joga contra o Flamengo, ele costuma ter uma postura diferente. Então, o Grêmio não conseguia atacar, o Flamengo conseguiu neutralizar todas as jogadas, né? E esse lance, por exemplo, da mão, que muita gente criticou, é gente que não entende regra de futebol. Porque se a gente observar, o Gerson, além de recolher na mão, tentar recolher, a bola é que vai na direção da mão dele. Então foi muito mais mão na bola do que bola na mão. A regra diz que o jogador não pode tentar ampliar o seu corpo com o uso da mão. E o Gerson não faz isso, ele faz o contrário, ele tenta recolher. A imagem é muito clara, o VAR fala sobre isso, então quem reclamou é mais aquela turma do mimimi aí, que são os antes, né? A gente já conhece isso aí. Então, para finalizar aqui, eu acho que o jogo do De La Cruz foi um jogo muito bom, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Ele que está na sua maior sequência com a camisa do Flamengo, aí estão mais de 10 jogos sendo titular, sendo muito importante. Ele não é um protagonista, não faz gols, não se destaca. No dia que ele fez um golaço de falta, o Flamengo perdeu, né, por azar, mas ele vem sendo um jogador coadjuvante muito importante, é um coadjuvante de ouro ali pro Flamengo, né? Porque ele realmente anda pelo campo todo. A gente vê que é mesmo baixinho, ganha umas bolas aéreas, tem muito inteligente na hora de receber e passar a jogada, né? Na hora de esperar que o zagueiro mais alto, um atacante mais alto cabeceie para ele pegar a sobra dessa bola. Então, assim, faz toda a diferença ter um jogador desse no meio campo. Muita gente não tá falando dele porque visa muito os protagonistas, mas eu acho que foi um excelente jogo dele. Acho que temos que valorizar principalmente uma situação, um número interessantíssimo, que é o quê? Foram 30 jogos até agora que aconteceram no Campeonato Brasileiro. Apenas 3 jogos, ou seja, 10%, foram com vitória de visitante. E desses 3 jogos, 2 foram do Flamengo. O outro foi do Palmeiras, meio que roubado, porque foram 2 pênaltis contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Então, tirando esse jogo,
seriam os únicos 2 jogos que o visitante ganhou, foi o Flamengo que ganhou, e em sequência, contra o Vitória, contra o Grêmio. Então tem que sim valorizar, porque na hora que o Flamengo erra, todo mundo critica muito. Então agora tem que sim zoar, tem que sim chamar e gritar que segue o líder, né? O Cebolinha deu uma entrevista ao final do jogo muito interessante, falando sobre ganhar gordura, que isso inclusive foi uma falha em outros campeonatos. Então o que se conversa internamente os jogadores é que eles precisam realmente fazer o maior número de pontos agora. Tem uma sequência excelente para o Flamengo fazer, contra o Juventude jogando em casa, depois contra o Vasco jogando no Maracanã. O mando é do Vasco, mas a gente sabe que vai estar meio a meio ali, vai estar a torcida aqui do Rio, que conhece o Flamengo, então vai ser importante o Flamengo ganhar esses 2 jogos aí, para poder manter essa liderança e talvez abrir mais contra times ali do meio da tabela que estão tropeçando, times fortes como Internacional, o Galo, o Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, né? Muito importante aí. Lembrando que a média para ser campeão é uma média de 2 pontos por partida. Nesse momento, o Flamengo tem 3 partidas e tem 7 pontos, então está acima da média. Mantendo isso aí, os últimos campeões mantiveram essa média muito importante nesse momento, né? Falando um pouco aqui da coletiva do Felipe Luiz, ele mais uma vez assumiu o erro, né, do jogo lá da derrota, mas falou que é muito importante essa análise ser um pouco mais equilibrada, porque ele falou que antes da derrota o Flamengo invicto não era o melhor time do mundo e nem depois da derrota é o pior time do mundo. Então tem que se observar que os erros vão acontecer, as derrotas vão vir, mas vão vir para aprender. Ele aprendeu, passou pro elenco e realmente é o que a gente espera. Nenhum time consegue ganhar tudo, né? São raros os times que são invictos em algum campeonato. Então tem que ter essa noção aí. Ele falou aqui sobre saídas e chegadas. Essa foi para mim a parte mais importante, porque falou um pouco sobre o futuro do Flamengo, né? Ele foi perguntado sobre como ele vai conseguir manter o time nesse ritmo até o final do ano, e ele falou que já informou os jogadores que todos são importantes no elenco, que vai precisar usar todo mundo e que no meio do ano terão saídas e chegadas e que essas trocas são normais no futebol, ou seja, a gente sabe que vai ter saída principalmente do Wesley, provavelmente vai sair, mas ele botou no plural isso, né? Então, mostra que internamente o Flamengo já vem planejando, ou seja, além do Jorginho, que está praticamente certo, outras peças podem vir aí para reforçar o Flamengo no meio do ano. Foi perguntado também sobre o Flamengo ter uma posse de bola muito maior do que a do Grêmio, mas pisar menos na área, chutar menos, porque isso é um dado interessante. O Grêmio chutou mais a gol do que o Flamengo. Ele falou que acha que isso é normal, que ele vê isso como uma oscilação do jogo. Tem dia que o Flamengo vai ter mais volume, vai fazer menos gol. Vai ter momentos que o Flamengo vai fazer mais gols e o adversário jogando no contra-ataque, por exemplo, que ele entende que isso não é normal, não é um problema. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Flamengo podia ter vitórias mais tranquilas, de gastar menos os jogadores, se o Flamengo aproveitasse mais as oportunidades, ou se o Flamengo, principalmente, chutasse mais a gol. Eu acho que esse é o principal motivo. O Flamengo chutando mais a gol, as oportunidades, obviamente, vão dobrar. Então, eu vejo dessa forma, mas eu vejo como torcedor. O Felipe Luiz vê como treinador, obviamente, que está acompanhando todo dia ali. Exaltou a segunda vitória fora de casa, disse que isso é muito difícil no campeonato. E quando foi questionado do jogo do Bruno Henrique, porque teve um jornalista que, assim como eu, também achou que o jogo do Bruno Henrique não foi tão bom, ele defendeu e disse que o Bruno Henrique fez tudo o que ele pediu para o Bruno Henrique fazer. Então, como sempre, elogiando, defendendo, mas, na minha opinião, também discordo aqui do Felipe Luiz. A verdade é que o Bruno Henrique fez um jogo abaixo, né? Aliás, tem alguns jogos aí. Alguns jogos ele decide, mas outros ele fica um pouco mais apagado. Tem sido atuante aí do Bruno Henrique ultimamente. Para finalizar aqui, falando da coletiva dele, ele respondeu sobre o Pedro. Ele disse que perguntaram por que ele não botou o Pedro. Ele explicou que precisava atacar os espaços, porque estava vendo que o Grêmio estava atacando mais. Então o Flamengo, para dar esse contra-ataque, precisava preencher o espaço. Como não é a característica do Pedro, ele priorizou por a entrada de outro jogador, mas que o Pedro deve ganhar minutos aí nos próximos jogos. Então, esperamos ver aí o Pedro jogando cada vez mais. E aí, mudando de assunto aqui para finalizar o nosso vídeo, falando aqui do Michael. O Michael teve uma torção, saiu do jogo lá, meio que com dores, e na manhã dessa segunda-feira, quando o time se representou, ele fez alguns exames, não detectou uma lesão grave, foi apenas uma leve torção. Segundo os médicos do Flamengo, ele não estaria impedido de jogar contra o Juventude. Na minha opinião, eu acho que o Felipe Luiz vai poupá-lo, porque o Felipe Luiz tem feito isso, ainda mais na ponta, que tem outras opções para jogar. Acho que ele não vai forçar o jogador, mas a princípio ele não estaria fora contra o Juventude. Foi um bom jogo do Michael, né? Ele estava vindo de alguns jogos meio ruins aí, então foi
um bom jogo. E para finalizar o nosso vídeo falando do Jorginho, que se lesionou no final de semana pela Premier League jogando pelo Arsenal, o Flamengo foi comunicado pelo staff do jogador que ele se machucou, bateu de costas forte, mas não foi uma lesão grave. A gente não sabe ainda se ele vai para o jogo contra o Real Madrid na quarta-feira. O primeiro jogo foi 3-0 o Arsenal, né? Uma goleada. Mas foi comunicado. O que fica dessa notícia é que o staff do jogador está muito próximo do Flamengo. Então essa troca mostra essa proximidade. Com certeza aí está tudo alinhado. É só uma questão de tempo para o Flamengo anunciar a contratação do Jorginho. As notícias do Flamengo de hoje são essas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder esse resumo diário do Flamengo. E compartilha esse vídeo para ajudar o nosso canal aqui, para outro flamenguista raiz que precisa nos conhecer e que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraços!